O incêndio destruiu um aviário, matou mais de 21 mil pintainhos. Isso foi aqui na linha Barro Preto, área rural de Cascavel. Vou conversar com o João. Semana passada nós estávamos falando aqui sobre aquele prejuízo do nosso parceiro agropecuarista da região de Marechal Cândido Rondon. Prejuízo de mais de R$700 mil com a morte de 32 vacas. Aqui em Cascavel agora esse prejuízo de mais de R$2 milhões só na estrutura física, né, João, desse avicultor aqui da região. Você foi até a propriedade, o que você acompanhou, o que nós temos de detalhes aí sobre esse caso? Exatamente, Valdinei, um prejuízo bastante relevante, né? Como você disse aí, R$2 milhões apenas com a estrutura, fora que todos esses animais eles tiveram essa vida interrompida, infelizmente, né? Mas interrompeu todo esse processo de produção. Então, era um produto que ainda o produtor estava contando lá para o futuro, que agora já não existe mais, né? E além dos gastos com a estrutura física, ele também vai ter que gastar novamente depois com aí a aquisição de novos animais. Como você disse, segundo a gente conversou com o produtor, ele não quis gravar a entrevista com a gente, ele ainda estava bastante abalado ali com toda a situação, né? Mas ele informou que eram 21.600 pintainhos que estavam ali naquele aviário no momento do incêndio. Eles foram colocados na estrutura ali na última quinta-feira, então estavam bem no início desse processo produtivo mesmo, aí dessa vida dos animais, né? Então foi um incêndio que aconteceu, como você disse, ontem, na noite de segunda-feira. O Corpo de Bombeiros foi até lá, foi um trabalho que durou ali cerca de 2 horas, mas infelizmente eles não puderam ali salvar a vida desses animais. A estrutura também ficou bastante danificada ali por conta, né, da natureza mesmo da estrutura, uma estrutura metálica com diversos materiais ali que tem esse alastramento do fogo mais facilitado, né? Então a gente foi até lá, como eu disse, o produtor ainda bastante abalado, não quis falar, falou um pouquinho sobre os danos. Ali na área dele ele tinha 3 aviários, felizmente, claro, apesar dos prejuízos, né, o dano aconteceu apenas um desses aviários, nenhuma pessoa ficou ferida, porque não tinham pessoas trabalhando ali efetivamente naquele local no momento, que traz um pouco de conforto, mas se a gente for olhar a situação por conta, né, desses produtivo, é uma perda bastante significativa para esse produtor aqui da nossa região de Cascavel. A gente também falou com o Corpo de Bombeiros, né? Eles deram uma coletiva hoje na manhã dessa terça-feira, falando um pouquinho mais sobre como foi esse atendimento ao incêndio no aviário nessa área rural de Cascavel. A gente acompanha agora o relato dos bombeiros. Nós fomos acionados por volta, um pouco antes das 9 horas da noite, para atender um incêndio num galpão que seria um aviário. Então, da nossa chegada, ele estava quase que completamente já tomado pelas chamas e foi necessário realizar esse combate. Foi necessário que a gente levasse a nossa carreta aqui como apoio, porque a água apenas dos caminhões não seria o suficiente para realizar todo o combate. Então a nossa operação lá durou pouco mais de 2 horas. E com relação ao número de aves que foram mortas no local, eu posso afirmar que foram na casa das milhares, mas não um número exato, até porque acaba não sendo parte do nosso foco, né, realizar essa contabilidade aí. A suspeita do que tem acontecido ali nesse aviário é um curto-circuito, um problema no sistema elétrico das instalações, assim como a suspeita é desse caso lá de Marechal Cândido Rondon, onde a gente teve a morte de 32 vacas. Então isso acende realmente um alerta para os produtores, né, para que eles tenham uma atenção, uma revisão periódica desse sistema elétrico, porque a gente não quer que esses acontecimentos se tornem frequentes, né, porque é uma perda muito grande para o agronegócio aqui da nossa região, é uma perda muito grande para esses produtores. E a gente espera então que daqui para frente, né, que primeiro a gente conversou também com o produtor, ele estava falando que as equipes da ADAPAR ainda iam fazer uma perícia no local, a seguradora, né, felizmente ele tinha ali o seguro da estrutura, vai recuperar um pouco desse valor, não totalmente, mas pelo menos uma parte, né, então a seguradora e a ADAPAR iriam fazer uma perícia para entender exatamente tudo o que aconteceu ali, né, nesse incêndio, mas a gente reforça essa necessidade dos produtores terem essa atenção com o sistema elétrico para evitar perdas tão grandiosas como essas duas, né, que a gente teve recentemente aqui na nossa região, Valdinei. Perfeito, João. A gente lamenta muito aí o avicultor, aqui sabemos, né, da importância que tem essa cultura para a nossa região. E aí esse prejuízo enorme, R$2 milhões só na parte da estrutura física desse aviário. Vamos aguardar agora a contabilidade toda também, né, de um prejuízo total, mas a gente lamenta demais que isso tenha acontecido. Mas fico alerta, como você mencionou e como a gente ouviu na fala do Corpo de Bombeiros, para que o pessoal que trabalha já com essa área, dentro da possibilidade, né, verifique como é que está toda a condição da fiação elétrica principalmente, né, como é que está a condição física desses espaços, para evitar situações como essa. Obrigado, João.